Prova da Escola Naval de 2015 para 2016. Olha só, essa prova aqui, ela teve 6 questões anuladas. Como é que pode uma coisa dessa? Foram questões anuladas por erro de gabarito, erro de enunciado, até respostas erradas. Mas eu fiz o conserto da prova todinha aqui com base nas resoluções que estão no site do professor Renato Madeira. É o site Matemática. Então o professor Madeira resolveu diversas provas, né? E fez as devidas correções nos enunciados das questões. E eu uso essas questões corrigidas como referência. Tá, então a primeira questão é uma questão sobre polinômios, mas a Escola Naval sempre faz isso, ela mistura assuntos. Nunca tem uma questão que é do único assunto. Você pode, numa determinada questão, ter misturando PA, PG, com polinômios, às vezes com números complexos também, com, aqui no caso, com equação do segundo grau. Pois é. Então não adianta você escolher algumas partes da matemática para estudar e ignorar outras. Você tem que saber tudo, que se você não souber uma determinada parte, você não consegue resolver a questão, né? Então essa aqui é uma questão que eu classifiquei como uma questão de polinômios, mas ela usa progressão geométrica. Olha só. Em uma PG, o termo A4 vale isso aqui. E o termo A1 vale essa outra expressão aqui. Tá, então esse é o A4 e esse é o A1. Bom, onde K é um número real, tudo em função de K aqui. Para o valor médio M de K, no intervalo onde a PG é decrescente, trava-língua como sempre, né? Quando é que uma PG é decrescente? Bom, a razão dessa PG você tem que determinar. Essa razão ela não pode ser negativa, senão a PG não fica decrescente, né? Quando a razão é negativa, a PG é alternada. Você tem um termo positivo e um negativo, ela fica alternando. Então ela não pode ser crescente nem decrescente, né? Então se a PG é decrescente, o que tem que acontecer com a razão? A razão Q dessa PG tem que acontecer o seguinte: o Q tem que ser maior do que zero, para não ficar alternando, né? E outra coisa, o módulo de Q tem que ser menor que 1, porque ele quer que seja decrescente. Então, o módulo tem que ser menor que 1, ou seja, os termos vão sendo sempre multiplicados por um número menor do que 1. Claro que daqui você vai concluir, usando essas duas condições, que essa razão tem que ser um número entre 0 e 1. Então você vai ter que usar isso aqui. Bom, qual é a relação entre o A4 e o A1? Ó, primeiro termo A1. O segundo termo é A1 vezes Q. O terceiro termo é A1 vezes Q ao quadrado. O quarto termo, que é o A4, ele é igual a A1 vezes Q ao cubo. Então você pode descobrir quem é a razão dessa PG se você fizer a divisão do A4 pelo A1. Você dividindo o A4 pelo A1, isso aqui vai dar o que como resultado? Q ao cubo. Então você divide isso por isso, esse resultado vai ser Q ao cubo. Então isso aqui vai ficar Q ao cubo é igual a isso aqui. Esse é o A4, né? Agora você divide pelo A1. Dividir pelo A1, você vai multiplicar pelo inverso. Você vai ficar aqui com 25K2 no denominador. Olha só quanto é que vai dar. Isso aqui vai ficar 8 vezes K2 mais 1 ao cubo sobre 125K3. Ficou um cubo perfeito, né? Todo mundo aqui tem expoente 3. Então quem é que vai ser o Q dessa progressão geométrica? Extrai a raiz cúbica disso. Vai ficar 2 vezes K2 mais 1. E aqui vai ficar 5K. É só extrair a raiz cúbica, vai dar isso aqui, né? Então nós já temos aqui o valor da razão dessa progressão geométrica, o Q. Agora, como ele falou que ela tem que ser decrescente, né? A gente tem que obrigar essa expressão aqui a estar compreendida aqui, entre 0 e 1.
Então vamos obrigar esse valor aqui a ficar compreendido entre 0 e 1. Então a razão da nossa PG, que é isso aqui, tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Essa parte aqui, isso tem que ser maior que 0. Olha, esse numerador aqui é positivo, né? É 2 vezes 1 quadrado mais 1. É uma expressão positiva aqui no numerador. E aqui no denominador, você tem que isso aqui tem que ser positivo também, para ser maior que 0. Então, o que a gente conclui daqui? O K tem que ser um número positivo. Então, o K tem que ser um número positivo. Lembre-se que esse K aqui não é a razão da PG, tá? O K é um parâmetro. A razão da PG é o Q, essa expressão aqui. Bom, e a outra coisa, você tem que obrigar essa expressão aqui a ser menor do que 1. Então, 2 vezes K2 mais 1 sobre 5K tem que ser menor do que 1. Eu posso multiplicar aqui por 5K? Posso fazer isso? 2 vezes K2 mais 1 é menor do que 5K. Eu posso fazer essa operação aqui? Passar o 5K lá para cima multiplicando? Sendo uma inequação, posso fazer sim, porque eu sei que essa quantidade 5K é positiva. A gente não concluiu aqui que o K é positivo? Então esse número que eu passei lá para cima multiplicando é positivo, então não tem problema, eu posso fazer isso. Se eu não soubesse, aí eu ia ter que fazer quadro de variação de sinal, é muito mais trabalhoso, né? Bom, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui é uma inequação do segundo grau, né? Olha só, vai ficar 2K ao quadrado menos 5K mais 2 é menor do que 0. Inequação do segundo grau. Como é que a gente faz para resolver? Pensa nisso aqui como um trinômio do segundo grau e pensa no gráfico. Esse gráfico tem uma concavidade voltada para cima, né? Porque o coeficiente do termo de segundo grau é positivo. Então, a parábola é assim. E aí você tem aqui as raízes. Quem são essas duas raízes? As raízes são menos b, que é 5, mais ou menos a raiz de delta. Quem vai ser o delta? O delta é b2 menos 4ac, que vai ficar 25 menos 4 vezes 2 vezes 2. 25 menos 16. Tudo isso sobre 2a, que é 4. Então isso aqui vai ficar 5 mais ou menos a raiz de 9. 5 mais ou menos 3 sobre 4. Você pegando mais vai ficar 5 e 3, 8. 8 sobre 4 vai dar 2. E você pegando menos, vai ficar 5 menos 3, dá 2 sobre 4, meio. Então, essas raízes são 2 e meio. Então, aqui, ó, essa raiz é 2 e essa raiz é meio. Ou seja, para isso aqui ser menor que 0, o K tem que estar compreendido entre 1 meio e 2. Então, daqui, a solução dessa inequação é essa aqui. O K tem que estar compreendido entre 1 meio e 2. 1 meio e 2. Então, está aqui a solução da inequação, que faz com que a progressão geométrica seja decrescente, né? A gente obrigou o K a ser menor do que 1. Então, dá isso aqui. Agora, vamos voltar lá para o enunciado? Olha só. Para o valor médio m de K, no intervalo onde a PG é decrescente, olha aqui, no intervalo onde a PG é decrescente, esse aqui é o intervalo onde a PG é decrescente, o intervalo que vai de 1 meio até 2. Ele falou para o valor m médio desse intervalo. Então, o m médio desse intervalo é esse ponto aqui, ó. É a média entre 1 meio e 2. Então, quem é o m? Vamos ter que somar e dividir por 2, né? Então, isso aqui vai dar 2 mais 1 meio. Eu somo e divido por 2. Quanto vai dar isso? Isso vai dar 5 meios dividido por 2. E isso vai ficar 5 quartos. Então, o m vale 5 quartos. Todo esse trabalho para achar esse m. Fim da primeira parte do problema. Agora vamos pegar esse m e vamos para a segunda parte do problema. Então, sabendo que esse m vale 5 quartos, m vale 5 quartos. Tá aqui. Agora a pergunta que ele faz. O resto da divisão desse polinômio aqui pelo binômio mx menos 15 oitavos é
Então a gente tem que encontrar o resto da divisão desse polinômio por isso aqui. Então agora ele quer que você calcule o seguinte, o resto da divisão desse polinômio aqui por mx menos 15 oitavos. Sabendo que o m vale 5 quartos, que a gente já viu, né? Então esse binômio aqui é 5 quartos de x menos 15 oitavos. Então esse binômio dá isso aqui. Tá, como é que a gente faz isso? Encontrar o resto da divisão desse polinômio por esse? Olha, tem um jeito simples que é você fazer a divisão polinomial, né? Você arma lá a divisão e faz esse polinômio dividido por esse polinômio e aí você pega o resto. Ele quer saber o resto dessa divisão. É claro que como você está fazendo a divisão por um polinômio do primeiro grau, o resto vai ser de que grau? O resto é sempre do grau, uma unidade a menos do que o grau do divisor, né? Então, se o divisor é do primeiro grau, o resto vai ser de grau zero. Quer dizer, o resto vai dar uma constante, um número sem x. Tá, então a maneira de responder isso é você fazer a divisão. Agora, você pode fazer isso aqui também usando o teorema do resto. Lembra do teorema do resto? É importantíssimo que você lembre disso. O teorema do resto serve para você calcular rapidamente o resto da divisão de um polinômio por x menos a. X menos a. Quer dizer, x menos uma constante. O teorema do resto diz o seguinte. O resto da divisão de um polinômio p de x por esse binômio x menos a só serve para x menos a, hein? Esse resto é, adivinha? P de a. Quer dizer, você pega essa constante que você tem aqui e joga no lugar de x, calcula o P de A e pronto, você vai ter o resto. Tá, só que aqui tá diferente. A nossa constante não é do tipo x menos A. Ela tem aqui um 5 quartos me atrapalhando, né? Tá, então vamos escrever isso aqui de um outro jeito. Claro que a gente não pode usar diretamente o teorema do resto por causa dessa constante aqui junto do x, né? O teorema do resto é só para binômios do tipo x menos a. Bom, então vamos fazer o seguinte. Esse resto, essa divisão desse polinômio por esse binômio aqui, a gente pode escrever assim. Ó. O p de x vai ser igual a esse binômio 5 quartos de x menos 15 oitavos vezes um outro polinômio aqui, que é o quociente da divisão, mais um resto. E é claro que esse resto aqui vai ser uma expressão que não tem x, porque é de grau zero. Se você está dividindo por um polinômio do primeiro grau, o resto vai ser de grau zero. Então esse r de x eu posso escrever simplesmente r, uma constante. Tá, então vamos trabalhar com essa expressão. Essa expressão é parecida com a expressão aqui do teorema do resto, só que aqui a gente botou o polinômio que o problema deu, né? Bom, vamos dar um jeito de aparecer aqui o x menos a. Para aparecer x menos a, nós vamos colocar 5 quartos em evidência. E aí vai aparecer aqui uma expressão do tipo x menos a. Vai ficar assim, ó, p de x é igual... Eu vou colocar 5 quartos em evidência. 5 quartos em evidência. Quem é que vai ficar aqui dentro dos parênteses? Vai ficar x menos... Menos quem? Menos 3 meios. X menos 3 meios, né? Quer dizer, vai ficar uma expressão do tipo x menos a, porque a gente passou essa constante para fora do parênteses. Bom, aqui vai ficar o q de x igualzinho, não vou mexer em nada. E esse r de x, vamos escrever r, né? Agora, olha só, você quer encontrar esse r aqui, é isso aqui que o problema está pedindo. Você pode colocar um determinado valor de x aqui, que vai fazer isso aqui tudo virar zero. Se você fizer isso tudo aqui virar zero, esse segundo membro aqui vai ser o próprio r, que é justamente o que você quer. Então, para fazer essa expressão virar zero, o que eu faço? Eu vou fazer x igual a 3 meios. Se eu fizer x igual a 3 meios, vai ficar 3 meios menos 3 meios, vai zerar isso aqui. Vai ficar 5 quartos vezes 0 vezes q de x.
Não me interessa quem é o Q de x, mas se você fizer o x igual a 3 meios, isso aqui vai ficar zero. Então, já que você vai fazer x igual a 3 meios, você vai ter que colocar também aqui o x igual a 3 meios. Então, olha só como é que vai ficar isso. Aqui vai ficar P de 3 meios. P de 3 meios é igual a 5 quartos vezes 0, que você está fazendo x igual a 3 meios. Então, vai ficar vezes 0, vezes Q de 3 meios. Bom, não interessa quem é Q de 3 meios. O que interessa é que esse termo todo aqui vai virar zero. Por causa desse zero aqui, né? Então, isso aqui vai virar zero. E aqui você vai ficar com o R que você quer calcular. Pronto, então, o R, que é o que você quer calcular, ele vale o quê? Vale P de 3 meios. Então, ficou um pouco parecido com a aplicação do teorema do resto, né? O resto também é o P de A, só que o A não é esse, camarada. O A é esse camarada aqui que a gente conseguiu depois que colocou em evidência. Tá, então, o que a gente precisa para responder aqui o problema é calcular P de 3 meios. Então, sabemos quem é P de x, basta a gente fazer x é igual a 3 meios. Então, fazendo x igual a 3 meios, vamos ter o tal resto que o problema está pedindo. Então, para responder o que o problema quer, a gente tem que pegar o tal polinômio e fazer x igual a 3 meios. Isso vai ser o resto. Então, fazendo x igual a 3 meios, isso aqui vai ficar 5 meios. Aqui vai ficar 3 meios elevado à quinta, vai ficar 3 à quinta, que é 243, sobre 2 à quinta, que é 32. Agora tem menos 5 quartos. X à quarta vai ficar 3 à quarta, que é 81, sobre 2 à quarta, que é 16. Aqui tem ainda 25x ao quadrado, é x ao quadrado, tá? Aqui eu tinha escrito x ao cubo, mas o enunciado certo é x ao quadrado. Então, 25x ao quadrado, quer dizer, 3 meios ao quadrado vai ficar 9 quartos. Menos 10. Só fazer essa continha aqui, que beleza, hein? Isso aqui vai ficar 5 vezes 243, que dá 1215. Tá sobre 64, né? Aqui a gente tem menos 5 vezes 81, que é 405, sobre 64 também. E aqui a gente tem 225 sobre 4, menos 10. Isso vai ficar... Isso menos isso vai dar 810. É, 810 sobre 64, 225, vamos logo juntar isso aqui, menos 40 sobre 4, dá para simplificar por 2 aqui, vai ficar 405 sobre 32, simplificando por 2, agora vamos multiplicar por 8 aqui, para ficar com o denominador 32. Então aqui vai por 8 e aqui isso aqui também vai por 8. Então vai ficar 405 sobre 32, aqui vai dar 1480 sobre 32. Isso aqui vai ficar 1885 sobre 32. Que trabalho, rapaz! 1885 sobre 32. Olha aqui, ó. 1885 sobre 32. Resposta correta, letra D de delta.